Tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre Creta. Bem, aí a gente vai ter uma nova fase aqui, que é a fase chamada neopalaciana, que é nova palaciana, né? Que vai acontecer ali em torno de 1450, que é quase no momento que os minoicos vão sumir, né? A gente vai ter a civilização minoica até mais ou menos esse período. E essa fase aqui nova palaciana, a gente vai conseguir identificar com mais clareza todos esses contatos, né, econômicos e culturais que eu comentei com vocês com o Egito, com a Mesopotâmia, com o Oriente. A gente vê isso em peças que foram encontradas, na própria pintura. Se a gente for olhar essa pintura, por exemplo, aqui da entrada, né, desse corredor processional aqui do Palácio de Knossos. Agora nós fomos lá para Knossos, tá? Que é o outro palácio. Então, tá aqui o corredor processional, tá marcadinho aqui no mapa, tá? Esse corredor processional original está no Museu Arqueológico de Heráclito, tá? E se a gente observar essa pintura, que é uma técnica semelhante ao afresco, tá? A gente vai ver que lembra muito o que são as pinturas egípcias com a lei da frontalidade. A gente vê ali o rosto das pessoas sendo visto de perfil, os olhos também aparecem de frente. Então, essa composição aqui, esse estilo de pintura, lembra bastante o que a gente viu lá no Egito ou o que aconteceu no Egito aqui contemporaneamente, tá? Ainda uma pintura, eh, apesar de ser bastante sofisticada, na minha opinião, porque se a gente observar ali, por exemplo, essa mulher ali que tem as oferendas na mão, ela tem o cabelo todo arrumado, tem joias, né? Normalmente as mulheres eram representadas com a pele, a cor da pele branca, e os homens com a cor da pele escura. Isso vai ser bem comum aqui na arte grega. Ainda é uma pintura, vamos dizer assim, tem uma certa sofisticação, mas ainda é uma pintura que não tem a ideia daquela que a gente tem de perspectiva, né? Ou de detalhamento. São modelos ali, né, que se repetem. Se a gente for olhar, por exemplo, ah, esses dois primeiros aqui da procissão, eles são a cópia um do outro, né? Então tem uma certa sofisticação, mas ainda é um pouco estilizada e usando modelos, né? O Palácio de Knossos também é um palácio gigantesco. Já já eu vou mostrar uma reconstrução dele. Inclusive, a ideia, né, de grandiosidade dele aparece no mito lá do Minotauro. Teria sido aqui que aconteceu a lenda do Minotauro. De novo, ele se desenvolve ao redor de um grande palácio. Temos uma sala de culto aqui com o trono, temos a área de residências e artesanato, temos esse corredor processional aqui de entrada, os depósitos. Vejam que interessante como eram feitos os depósitos, que a gente tem o vaso cerâmico, e esse vaso cerâmico ele vai encaixado em um buraco no chão. Por que isso, gente? Se nós estamos falando em armazenamento de alimentos, essa era a geladeira deles aqui, entre aspas. Por quê? Se eles precisam conservar o alimento, no momento que você enterra, você vai ter uma temperatura mais adequada, tá? Então, lá na antiguidade é muito comum a gente ter esse tipo de situação de vasos cerâmicos enterrados que aparece só a parte de cima do vaso. Eles vão usar isso para fazer vinho e também para armazenar alimentos. Bem, o Palácio de Knossos foi encontrado, então, pelo Arthur Evans, como eu comentei com vocês, e
Foi sorte e azar, vamos dizer assim, porque o Arthur Evans, fez uma restauração, se é que a gente pode chamar assim, que foi extremamente criticada, porque ele simplesmente reconstruiu, colocou algumas, colunas, criou algumas colunas que não existiam, tá. Então aqui, nós tínhamos uma estrutura de madeira, mas essas colunas de madeira nós não temos nenhuma, original, tá. O que a gente vê hoje lá no sítio arqueológico de Knossos é um fake, vamos dizer assim, tá? É uma reconstrução feita pelo Arthur Evans dentro do que ele imaginava que poderia ser. Ah, hoje, nós já temos uma tecnologia muito mais apurada para conseguir nos aproximar do que seria o original, vamos dizer assim. E mesmo assim, tem uma linha de estudiosos, de arqueólogos principalmente, que é contra criar essas reconstruções aqui, como a imagem que eu estou mostrando para vocês, porque eles dizem que é impossível a gente saber como era. Eh, eu acredito que essas imagens são úteis para que a gente possa, imaginar como deveria ser, mas sempre com a consciência de que é impossível a gente ter, a ideia exata de como eram esses lugares, tá. Mas o Arthur Evans, no momento que ele fez esse trabalho de recomposição ali, de reconstrução do Palácio de Knossos, ele acabou inclusive cancelando, né, o que era, essa história original, dificultando, um pouco o que seria um processo de restauro, hoje, tá. O Palácio de Knossos aqui, então, foi construído em torno de 1500, antes de Cristo, nessa fase neopalaciana. Tem uma área aproximada de 30.000 metros quadrados, ou seja, 3 vezes maior do que o Palácio de Malha, que nós falamos agora há pouco, e era um verdadeiro espetáculo, tá. Imaginem que, o palácio, segundo, os estudos, feitos, poderia ter até 4, 5 pavimentos em algumas áreas, por isso que a gente vê essa reconstrução assim, né. Então a gente vai ter algumas áreas com menos pavimentos, outras com mais pavimentos, esse pátio interno aqui e todos os ambientes se distribuindo ao redor, jardins ao redor, depois, além disso, a gente vai ter a área de produção agrícola. Nós tínhamos aqui que pensar, imaginem numa arquitetura, dessa tipologia aqui, que você tem que pensar em iluminação, né, você tem que pensar tanto em iluminação natural, a iluminação artificial sim, acontecia também com as lamparinas, né, mas, a arquitetura tem que ser realizada aqui de uma maneira que você possa, usar esse palácio durante o maior tempo possível, com iluminação natural. Se eu tenho mais de um, pavimento, isso quer dizer que eu tenho que resolver outras coisas, como, por exemplo, escada, coluna, né, os vãos, eu tenho que resolver como fazer. Então, não é tão simples assim. Fazer um palácio térreo, fazer um edifício no térreo, é muito mais simples do que fazer um edifício que eu vou ter 4, 5 pavimentos. Isso nos mostra o quanto eles eram evoluídos na questão de tecnologia e de sistemas de arquitetura. Tanto é que nós sabemos, porque foram encontrados restos arqueológicos aqui, que existiam tubulações para água quente e tubulações para água fria, tá? E aí agora, né, cutucada aqui na ideia dos romanos, veja, estamos aqui em torno de 1500 antes de Cristo. Então, teoricamente, até antes da história da Grécia, do que nós vemos nos livros, porque estamos antes, né, do período arcaico. Mas essa fase aqui, repito, é uma fase importantíssima do período de formação da civilização grega. Esses sistemas, né, de água quente, água fria, de banheiros, né, de aquecimento de água, piso aquecido, vão ser sistemas que vão ser usados em todo o período grego e vão ser copiados pelos romanos também, né? Quando a gente vem aqui para Roma, a gente vai ter sistema de piso aquecido, a gente vai ter termas, uma série de elementos que eram sofisticadíssimos e que já existiam aqui em torno de 1500 antes de Cristo. Então imagine esse grande complexo aqui
né, que funcionava tanto, como parte administrativa, como residencial, e que tinha toda uma estrutura, importantíssima aqui, de arquitetura e tecnologia. Então, para a gente ilustrar isso e ver que realmente existia, eu trouxe uma imagem aqui de um tubo de drenagem, do Palácio de Knossos, que está exposto ali no Ashmolean Museum, em Oxford. Nós temos muitas coisas que estavam, no Palácio de Knossos e que hoje estão lá na Inglaterra, principalmente aqui no Ashmolean Museum, em Oxford, porque o Arthur Evans era inglês e ele levou isso para a Inglaterra. Hoje não se faria mais isso porque não é permitido, mas naquela época, quem achou levava para casa, tá? Então por isso que essas peças aqui estão lá, no Ashmolean, Museum, em Oxford. O Ashmolean é um pedaço do British Museum, tá? A gente tem o British Museum em Londres, o Ashmolean uma outra parte do museu, tem peças magníficas expostas no museu. Aliás, é um dos museus mais legais que eu já visitei. E essa peça aqui era um tubo de drenagem, né? A conexão dela era feita com uma espécie de um cimento, então a peça em si é de argila, e depois a gente tinha as conexões ali juntando uma peça com a outra. É extraordinário. Também temos expostos, ali, no, Ashmolean Museum, essa jarra enorme aqui, que era um dos vasos cerâmicos de armazenamento que ficavam aqui nos buracos, que eu mostrei antes para vocês, e que, tinham capacidade muito grande. Essa aqui, por exemplo, capacidade para cerca de 550 litros, tá. Eram usados, então, para guardar azeite, vinho, cereais, leguminosas, né, alimentação, em geral. Aqui um outro vaso decorado, em torno de 1400 mais ou menos, que mostra toda a delicadeza, né, dessa civilização com, os braços ali, né, os tentáculos, do polvo dando uma movimentação, é belíssima essa peça, também está, no Ashmolean Museum. Aqui alguns detalhes de decoração interna, do palácio, a maior parte, a original está lá no Museu Arqueológico de Heráclio, que nós iremos visitar, e, no local nós temos essas reproduções, né, que daí dá para a gente ter uma, noção de como era, o contexto, né, como era o ambiente em si. O que que é legal a gente ver aqui? Eh, o quanto era, curada essa pintura aqui, né, as cores vivas, né, o azul, o amarelo, o vermelho, o verde, essa movimentação que eles tinham, nos mostram que a civilização minoica era uma civilização que não era tão guerreira como a gente vai ver mais para frente na história da Grécia. Era uma civilização que mostrava mais, o cotidiano, a gente não vai ter aqui, cenas de guerra, por exemplo, são cenas do mar, cenas do cotidiano, procissão, de cenas, religiosas, e tudo isso nos mostra como essa civilização vivia. Deveria ser fantástico morar nesse palácio de Knossos, que era, o local mais importante da ilha de Creta, com todas essas, interações aqui internacionais e essa qualidade aqui, de decoração. Um dos afrescos que é parecida a técnica, né, com o afresco mais famoso é esse do toureiro. Ele também está exposto no Museu Arqueológico de Heráclio, em Creta, e mostra, uma cena muito, famosa, hã, da vida dos minoicos, que é esse salto sobre o touro. Os estudiosos acreditam que, era uma tradição, era uma prática que eles tinham, da passagem da vida, do jovem para a vida adulta. Uma prática bastante difícil e perigosa de ser realizada, porque o jovem teria que, vamos dizer assim, saltar,
sobre, o touro. Então aqui em cima eu coloquei um esqueminha para vocês de como seria esse salto, né, então ele vem pela parte da frente do touro, pega no chifre do touro, dá esse salto mortal aqui por cima do touro, e depois cai em pé do outro lado. É sensacional. Interessante a gente pensar que, até hoje na Espanha, por exemplo, existem, festivais que fazem esse tipo, de salto aqui. Então, essa pintura nos mostra, uma cena que provavelmente era, o a tradição aqui, dos minoicos, que era essa passagem da vida, jovem para a vida adulta. Alguns estudiosos acreditam que, os 3 personagens aqui estão mostrando as 3 fases do salto, tá. Então a gente vê, 2 com a pele clara, que alguns, estudiosos dizem que eram mulheres, mas tem gente que discorda, que acha que não, que são 3 homens, mas como eu comentei antes com vocês que as mulheres eram representadas com a pele branca, com a pele clara, e o homem com a pele mais escura. Então, o primeiro personagem ali tá segurando os chifres, do touro, daí ele vai saltar sobre o touro, que é a segunda fase, ele tá ali, né, com as perninhas movimentando, e a terceira fase, o personagem tá ali, né, com os braços levantados, como se ele tivesse recém ó, até o pé dele, né, tá fora do chão, né, ele tá, como se ele estivesse pousando, vamos dizer assim, depois de ter, saltado. Então, é uma cena que aparentemente é estática, vamos dizer assim, mas, nos mostra toda essa movimentação aqui do, ritual que, os antigos minoicos, faziam. E a outra observação que eu queria fazer aqui é justamente aquilo que eu comentei com vocês sobre, a influência da pintura egípcia. Olha só que aqui, de novo, a gente vê, o rosto de perfil e os olhos de frente, numa composição muito semelhante com como vai ser, a pintura egípcia. E é interessante a gente notar que temos esse período aqui que a arte, grega se aproxima bastante da arte egípcia, inclusive vai até mais para frente, se a gente pegar o período arcaico, a gente vai ver que as primeiras, esculturas do período arcaico são esculturas que têm, muita semelhança com as esculturas egípcias, né, aquela escultura estática com pouca movimentação, mas depois, com os gregos vão aperfeiçoando técnicas, aperfeiçoando, instrumentos e vão, se desprender, vamos dizer assim, dessa tipologia aqui, egípcia, tá. Assim, e o touro, era um símbolo, então importante aqui para essa civilização. E a gente vai ver, não só aqui no afresco, mas vão ter inúmeros, anéis em formato de touro ou brinco, os brincos que mais foram encontrados foi em formato de cabeça de touro. Então era esse animal, forte, potente e que representava, era um símbolo bastante importante aqui para os habitantes, de Creta. Aqui a gente vê a sala, do trono, né, também decorada com essas pinturas ao redor, usando aqui o branco, e o vermelho como se fossem ali, vegetações, né, criando toda uma ambientação. O trono e, eles dizem que esse aqui pode ser o trono mais antigo da Europa, né, que é o símbolo, do poder e da honra, né. Um beijo então para vocês e uma boa semana.